aqui do Rony. Muito bem, que alegria estar com você mais uma vez no podcast Fé e Trabalho. Somos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, aqui na cidade de Campinas. Eu sou o pastor Eduardo Guimarães e essa igreja é presidida pelo pastor Paulo Freire há 30 anos. É bom ter você conosco. Aproveita esse momento e compartilha esse link, tá bom? Além de você participar dessa transmissão, compartilha esse link com mais pessoas. Você que já participa aqui semanalmente desse podcast, que acontece toda quinta-feira, das 9h30 em diante. Compartilha com mais pessoas, que vai ser muito legal ter mais gente aqui aprendendo. Comigo, sempre companheiro fiel de quintas-feiras, pastor Estevão Lopes. Bom dia, pastor Eduardo, a paz do Senhor, a todos vocês que nos acompanham. Mais uma vez, uma quinta-feira abençoada, que nós vamos estar aqui tendo esse tempo de qualidade, conversando com pessoas novas e interessantes, que vão nos falar muito sobre esse novo mercado, tecnologia e muita coisa muito interessante. Jovens que estão inovando e fazendo a diferença na geração deles, pastor. Pastor Estevão, quero aproveitar e desde esse primeiro momento mandar um abraço aqui para o nosso amigo David Cardoso. David passou por um processo cirúrgico emergencial ontem, né? Mas está tudo bem com o David, né? Pois é, de repente estava bem, de repente me ligou e foi para o hospital e estava fazendo cirurgia. Pois é, mas foi tudo bem, foi um sucesso. David, Luciana, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E o que bom que está tudo bem e seguimos orando para que a saúde fique realmente 100%. Vocês têm muito ainda por fazer. Dois jovens aqui hoje, pastor Estevão, o assunto é tecnologia, o assunto é empreendedorismo com os jovens, e temos aqui 2 casos de sucesso, não? Exatamente, 2 casos que a gente já aprendeu bastante. Para mim já valeu amanhã aqui esses minutos que eu falei com eles fora do ar. Beleza, seja bem-vindo, Hugo Lima, da Limer. É isso aí, pastor. Paz a todos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir nessa mesa aqui junto com meu amigo Brian aqui. Você já está apresentado. Brian é também aqui um jovem que congrega conosco aqui na sede, também do ramo de tecnologia. Ele tem muita coisa aqui que a gente vai conversar, mas primeiro seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal. Paz do Senhor, todo mundo está assistindo a gente. Eu acho que a gente pode falar de muita coisa legal aqui pela manhã e falar principalmente sobre empreendedorismo, impacto social, tecnologia. Acho que vai ser bem bacana. Fechou. Então vamos às histórias. Conta a sua primeiro, Hugo. Boa, bacana. Sou cristão desde que eu nasci, de berço. Sou empreendedor. Sou empreendedor da Limer. Limer é uma startup que desenvolve produtos para a área de saúde corporativa. A gente busca solucionar o problema das empresas, dos RHs, no que diz que está relacionado à saúde corporativa. Tem sido um desafio. Hoje eu já empreendo há mais de 10 anos. A Limer, ela tem 9 anos, já empreendi em outro negócio antes, e atualmente eu empreendo na Limer. Tenho mais 2 projetos, um projeto que é a Agile, que é uma Venture Builder que desenvolve sistemas para startups, etc. E tem um projeto que é Pri Saúde, que é uma plataforma de digitalização de documentos. É um projeto novo aí que a gente está há 1 ano pivotando esse projeto aí. Basicamente essa é a minha história aí de início para a gente começar. Poxa, se essa é a história do início... Ele tem 17 anos e 6 empresas, professor. Nós temos anúncio, nós temos assunto aqui hoje. Conta um pouquinho da sua experiência, Brian, por favor. Beleza. Bom, como todo mundo percebeu, eu sou bem jovem, né? Sou um garoto de apenas 20 anos. Venho de bairro de periferia, né? Trabalho com tecnologia há mais de 5 anos, praticamente. Fui impactado pela tecnologia bem cedo, né? Desde pequeno sempre gostei de computador, gostei de atuar com tecnologia. E em um determinado momento da minha vida comecei a aprender programação. A partir daí eu já não me via fazendo outra coisa. E comecei a trabalhar em determinado momento, participava de uma ONG de impacto social na época que ensinava programação. Entrei numa empresa e o dono dessa ONG me chamou para abrir uma empresa. Falou, pô, a gente precisa abrir uma empresa para ajudar mais jovens, assim como eu fui impactado pela tecnologia. E aí surgiu a Worksbase, que é essa empresa que vende serviços digitais, impacta jovens socialmente e ajuda eles a se desenvolverem na tecnologia e também os microempreendedores que precisam
de serviços digitais com baixo custo. Pastor Estevão. Interessante, né? Pois é exatamente isso que a gente costuma dizer, né? É a mesma missão do Fé e Trabalho, né? Impactar pessoas, criar conscientização e criar oportunidades, né? E assim que elas surgem, né? Você vê como é interessante, os dois têm a mesma história, o mesmo princípio, de dizer que querem envolver pessoas nos negócios, né? Como a gente vê uma geração mais jovem e que não quer caminhar sozinha, né? Encontrou um caminho e quer colocar pessoas no caminho, né? Quando a gente tentava blindar a concorrência, eles estão pensando em impactar pessoas. Interessante, é verdade. E, Hugo, você falou primeiro da Limer e aí você entrou numa... Quantas empresas você citou aqui? São 3 projetos. 3 projetos e um não tem ligação com o outro, né? Na verdade, se a gente olhar, ele acaba tendo. A Agile é uma Venture Builder que faz a... Ó, quem tá lá em casa tá pensando assim, Venture Builder? O que é isso? A gente poderia falar que é uma casa de software, alguma coisa assim, tá? É uma empresa que pega projetos. Então, você tem uma ideia de startup ou você tem uma ideia de projeto. A gente desenvolve basicamente um time para construir um MVP para sua empresa. Então, você quer testar um produto digital, a gente desenvolve o mínimo ali daquele produto para a gente conseguir testar, ver se tem sinergia com o mercado, e aí você poder lançar esse mercado e depois ir se desenvolvendo, tentando buscar o menor custo possível. É basicamente isso que a Agile se propõe a fazer. Então, esse é um projeto que eu tenho já, ele já caminha há muitos anos, né? Eu sempre trabalhei com tecnologia. Disso surgiu a Limer, juntamente com o meu sócio Felipe Meirelles. A Limer que desenvolve produtos da área de saúde ocupacional, da área de saúde corporativa, e a gente tem produto de saúde ocupacional. E o projeto da Pre-Saúde, que é a digitalização de documentos. Se a gente for pegar, eu tenho a primeira empresa, a Agile, que desenvolve software, que desenvolve sistemas. Eu tenho a Limer, que é uma plataforma de digitalização de processos de saúde corporativa. E eu tenho a Pre-Saúde, que é um projeto de digitalização de documentos médicos. Então, acaba tendo sinergia as 3 empresas, mas com foco em cada nicho de mercado ali. Então, o legal da Pre-Saúde agora, a gente entrou num cliente muito expressivo. A gente está dentro da Unimed Brasil. Isso é uma vitória gigantesca para a gente, onde a gente está digitalizando todos os processos prontuários médicos da saúde corporativa deles dentro da Pre-Saúde. Então, são projetos que acabam tendo no seu ponto objetivos diferentes, né? Mas acaba sendo a mesma jornada, ali você consegue construir a mesma jornada para os 3 projetos. Muito bom, muito legal mesmo. Brian, e aí você realmente é o mais novo aqui nessa sala, disparado, 20 anos, muito novinho, né? E na sua faixa de idade, né? Muita gente tá no auge do pensamento. O que eu vou ser? Eu vou fazer faculdade? Ou do quê? Ou não vou nem fazer faculdade? Hoje é normal, né? Muita gente parte para um outro lado. Mas talvez a faixa etária que gera mais dúvidas. E que as pessoas têm vontade de fazer. O jovem tem vontade de fazer diferente, né? Como começar? Com base na sua história, que incentivo você pode dar para quem vai ver essa transmissão? Tá meio assim, eu não consigo tirar do papel. Legal. Eu acho que a gente tem que tentar um pouco de tudo, na verdade, antes de definir o que a gente quer fazer. Eu contei um pouco bem rápido aqui, né, um pouquinho da minha trajetória, mas eu acabei não citando que quando eu era menor, eu era muito do ramo artístico, na verdade. Então, estudei música, já fiz teatro também, minha mãe me colocava para fazer teatro. Acabei participando de um pouco de tudo. Quando eu era menor, eu sonhava em ser cientista. Assim, na minha cabeça hoje não faz nem sentido um pouco disso. E eu testei bastante coisa, né? Fiz muitas oficinas, participei de muita coisa. Só que eu me decidi muito cedo, né? Quando eu tive contato de cara com a tecnologia e olhei que era algo que poderia transformar a minha vida, eu falei, agora é isso que eu quero trabalhar e eu não consigo me ver em outra coisa. Talvez daqui 5 anos eu possa mudar de ideia e esteja fazendo outra coisa, mas pelo menos por enquanto é isso. Então, se tem uma coisa que eu olho muito para as pessoas hoje, principalmente para quem a gente mentora lá na Workspace, principalmente, são os nossos jovens, é que eles têm a possibilidade de testar outras coisas lá,
nosso ambiente é bem digital, né? A gente trabalha com desenvolvimento de software, tem a parte de edição de vídeo, a parte de design também para as mídias sociais. E lá dentro eles podem experimentar um pouco de tudo, assim se decidirem se realmente é aquilo que eles querem fazer. Se não for aquilo, não tem problema. Eu acho que vale tentar, experimentar e escolher de fato algo que faz sentido para a vida deles. E é aquilo, não precisa ser agora. Tem um tempo. Às vezes você pode ficar um tempo pensando, né, estudando. Acho que o foco é sempre estar tentando estudar uma coisa nova para depois se decidir e realmente focar naquilo e tentar ter sucesso naquilo que você está executando. Como que esses jovens te acham? A empresa, no caso, Workspace. No começo, a gente tinha a ONG, né, a base social, e a gente fez um trabalho muito forte indo visitar as escolas públicas de Campina. Então, a gente conversou com muita gente e a gente construiu uma base bem sólida de pessoas que tinham interesse em participar de todo esse processo. Aí a gente construiu essa base, começou a trabalhar com esses jovens. No início, a gente trabalhava com turmas, né, abria turmas de programação, por exemplo, de marketing digital, de UI UX design, que é um tipo de design para telas e computadores no geral, assim, para site e aplicativo. E aí a gente fazia uma triagem desses jovens. Então a gente conseguiu construir uma base. E após isso, o boca a boca começou a rolar. Os jovens indicavam para os outros, aqueles que iam finalizando o curso já indicavam para mais pessoas. E hoje a gente tem uma base bem sólida de pessoas que conhecem a gente, principalmente jovens, vão indicando. E, inclusive, a gente está forte nesse sentido com os jovens, que agora a gente está impactando jovens na Angola. Hoje a gente tem um jovem da Angola, o nome dele é Avelino, já faz projetos com a gente, foi impactado por esse projeto, e hoje ele já está divulgando na região deles, então eu acredito que nos próximos meses a gente traga mais pessoas da Angola também para fazer parte. E eu, com 20 anos, estava pensando onde é que eu ia entregar meu próximo currículo. Mudou muito o jeito de pensar, Mudou né? muito o jeito de pensar. E não faz tanto tempo assim que o senhor teve 20 anos. Não faz muito tempo. Você vê Por como a mais que possa velocidade, parecer. Como é diferente, né, pastor Eduardo? Como é interessante você ver que eles construíram isso. Não foi uma aventura, né? Foi uma construção de entendimento que levou. Acho que essa é a minha pergunta também para vocês. O digital foi uma opção ou foi a opção, né? É o que vocês viram como oportunidade, né? O Brian falou que veio de uma família bastante humilde. Foi olhar e ver uma alternativa, uma saída, Brian? Foi, no início, até eu não pensava muito só em programação. Então, eu sou bem jovem, na época a gente pensava muito no YouTube. Então, eu tinha um grupinho de amigos na época da escola, a gente se reunia, gravava vídeo para o YouTube, só que eu tinha um celularzinho ruim, muito ruim na época, e não conseguia gravar, os vídeos não ficavam muito legais. E aí eu conversava com os meninos, poxa, como que a gente vai conseguir dinheiro para comprar alguma coisa melhor e conseguir gravar com mais qualidade? E aí na época a gente começou com a parte de edição de vídeo. Então eu vendia para os professores da escola, falava, olha, aqui tá o vídeo, a gente cobra R$15 para editar seu vídeo, e foi juntando um dinheirinho. Acho que ali surgiu um pouquinho da minha veia empreendedora, assim, nesse sentido. Dali eu vi o meio digital como um meio de conseguir um dinheiro mais rápido do que o tradicional. Na época, né, até para contextualizar, eu comecei a trabalhar como garçom bem cedo, assim, com 15 anos eu já estava indo trabalhar como garçom. Por decisão minha, inclusive. Minha mãe não queria. Eu falei, não, mãe, eu quero ter meu dinheirinho, eu quero fazer acontecer. Trabalhei como garçom, ganhava meus 20, 30 reais ali para ficar meia hora servindo, ganhava o dinheirinho, e tudo isso para tentar ajudar ainda mais essa ideia do grupinho ali do vídeo do YouTube. E foi o meio principal para mim que eu olhei, o digital vai me ajudar, vou conseguir alavancar. Inclusive tem até uma brincadeira que eu faço com minha mãe, ela vai assistir depois disso aqui, que teve um determinado momento que eu falei, mãe, eu preciso muito de um computador. Aí ela não tinha dinheiro na época, comprou o computador para mim, e eu falei que eu ia devolver. Aí passou um determinado momento, né, passou mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, e eu falei, mãe, agora eu vou devolver o dinheiro que você pagou no computador. Aí comprei a geladeira dela, comprei fogão, reformei um pouco da cozinha lá junto com eles,
E falei, pô, agora eu retribuí, a senhora tá vendo que tá funcionando, então é isso que eu quero para minha vida. Eu acho que o digital foi, para mim, o principal ponto de virada de chave. Muito bom. Que bacana ver essa interação. E você vê que, ó, aí, Pedro, faz esse corte aí para mim mostrar pro Anthony depois aí que tem que começar cedo e tem que viabilizar os sonhos, né? Não é só sonhar, né? É viabilizar aquilo que a gente sonhou, os objetivos que a gente está tendo, né? E acho que é uma grande mensagem para os nossos jovens empreendedores e para todos os outros empreendedores também, né? O sonho é de graça, né? Mas realizar ele é muito trabalho, muito esforço e dizer sim para coisas que talvez a maioria diz não. Pastor Estevão, eu acabei de... Quando eu cheguei aqui hoje, encontrei um pastor ali embaixo. Esse pastor tem mais de 70 anos. E ele estava todo feliz ali. Não vou dizer o nome dele não, só vou dizer como foi a forma que ele me abordou. Ô, lindão! Aí ele disse, eu terminei agora o supletivo e estou me matriculando na faculdade. Então, interessante, né? Que a gente está falando de começar cedo. Importante, né? Você com 15 anos, por opção, fazer o trabalho, né, de garçom, às vezes contrariando a sua mãe, mas você pegou um dinheirinho emprestado e pagou, né? Imagina o orgulho que ela não sente hoje, né? De você estar fazendo as escolhas e as decisões corretas. Começar cedo é importante, mas começar não tem uma faixa etária que você só pode começar se for cedo, né? Por exemplo, no caso que eu citei, uma pessoa de 71, 72 anos, está começando. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre... não existe uma idade avançada demais para você começar, não é isso? Hugo Lima. Pastor, concordo plenamente. Eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Como a gente não tinha alguns anos atrás. Se você pensar, quando eu comecei lá atrás, com 14, 15 anos, no meu primeiro curso de manutenção de computadores, onde eu me apaixonei, né, pela área de tecnologia, a gente tinha menos recursos naquela época do que a gente tem hoje. Então, eu acho que tanto os jovens quanto as pessoas de mais idade têm muita facilidade com o conteúdo para você aprender, para você se formar, cursos rápidos, cursos de especialização. Então, assim, eu vejo que não tem a hora para você começar um negócio. Então, às vezes é um negócio que você quer, não precisa nem ser na área de tecnologia. Às vezes algum quer mudar de emprego, quer mudar de área, quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso de especialização, quer fazer uma teologia aqui na STADEC. Não tem hora para começar, não tem hora. Eu acho que hoje a gente tem facilidade de cursos, você pode fazer um EAD, você pode fazer um curso aos sábados, você consegue gerenciar isso muito mais facilmente. Então, eu sempre brinco, a hora é agora, não é amanhã. A hora é agora. Se você tem vontade, se Deus plantou isso no seu coração, só cabe a você e a sua disciplina de ir lá e buscar e fazer acontecer agora. Então, eu sempre brinco, a hora é agora de fazer, não é amanhã, nem foi ontem, porque ontem já passou e amanhã não existe. Só existe o agora. Então, quanto antes você começar agora, mais rápido será. Você vai terminar e vai colher os resultados da escolha que você fez. Você citou um ponto que eu acho muito interessante, porque acontece com todo mundo, né? O próprio Brian já falou, tão novo, mas já passou por processos de transição naquilo que você queria, né? Isso aí. Vou trabalhar com isso. Não, mas espera um pouquinho, mas tem... Essa transição é natural acontecer. Às vezes a pessoa está no último ano da faculdade, chega e, puxa, mas eu não quero fazer isso, né? Eles acabaram de me ensinar que não é transição, pastor, é pivotar. Não, mas eles estão com uns nomes aqui, rapaz, que olha, quem passou dos 40 não vai acompanhar essa turma aí, não. Então, como é que chama? Pivotar. Pivotar, que para nossa linguagem aqui é... Mudar de direção. Mudar de direção. Virar então, direita. fala sobre essa questão de pivotar aí. É natural, né? Mas é difícil, não? Pastor, Vocês já tiveram experiências assim? Olha, pastor, eu acho que, vou comentar um pouquinho, eu acho que o Brian pode comentar depois também. Eu sempre comecei na tecnologia, como eu comentei, né? Sempre fui envolvido muito com tecnologia. Então, só que de um momento da minha carreira, eu saí de um profissional de desenvolvimento para o empreendedorismo. A minha pivotagem foi essa. É difícil, é diferente você ser um programador, você ser um desenvolvedor, você ser alguém ali da linha de produção, da área de tecnologia,
para você empreender. São muitos outros conhecimentos que você tem que conhecer, tem que saber. Você tem que conhecer de finança, você tem que conhecer de RH, você tem que conhecer de direito, você tem que conhecer de operações, você tem que conhecer de contabilidade. Então, são muitos conhecimentos que você não tem. E quando você olha, se eu parasse hoje o que eu conheço e olhasse lá atrás e falar, rapaz, eu vou assustar, porque eu preciso conhecer tudo isso, preciso me aperfeiçoar tudo isso. Só que eu sempre fui movido a desafios, né? A minha característica é essa. Se você entrar numa competição comigo, eu vou saudavelmente competir com você, mas eu sempre vou querer sempre vou querer melhorar. Talvez seja uma qualidade ou um defeito, dependendo de como eu uso isso. Mas a minha pivotagem foi essa. De quando eu saí de um desenvolvedor, de quando eu resolvi, falei, rapaz, eu não quero ficar aqui trabalhando nessa cultura ou nessa empresa desse jeito. Não é isso que eu vejo que Deus tem para mim. Eu vou atrás do que Deus tem para mim. Foi ali que eu comecei a empreender, pivotei minha carreira. Fui estudar governança de TI, fui estudar gestão de saúde, fui estudar sobre contabilidade, fui estudar sobre finanças para me preparar. E hoje, ter conhecimentos e poder chegar num departamento financeiro, entender o que é um DRE, chegar numa contabilidade, entender os itens da contabilidade, chegar no RH e saber conversar com o time de RH sobre recrutamento e seleção, sobre direito, ler um contrato, entender o que eu estou assinando, entender quais são as minhas responsabilidades, o que a empresa precisa entregar. Então, assim, lógico que essa formação foi ao longo desses 10 anos de empreendedor, mas é muito da minha dedicação também, da dedicação do empreendedor de correr atrás e saber que você tem que se preparar. Você tem que se preparar para colher os resultados lá na frente. Senão, aí não tem jeito. Você acaba falindo mesmo, quebrando ali. Você tem que se preparar e ter muita resiliência também. É um processo de muita resiliência. Eu quero pegar esse gancho aqui, porque você está falando que, assim, primeiro, você não vai dominar todos esses conhecimentos. Perfeito. Você vai compreender, É isso mesmo. como no começo você não compreendia. É isso mesmo. Então, hoje você assina um documento, sabe o que está assinando, mas não é você que vai fazer o serviço de contabilidade da sua empresa, Perfeito. nem de RH. É isso mesmo. Então, fala para mim um pouquinho da importância de montar um time. Bacana, pastor. Eu acho que o empreendedor, ele precisa ser generalista, que é o que a gente chama. Você precisa entender um pouco de cada área. Você precisa entender o que acontece na contabilidade, você precisa entender o que acontece na área jurídica, só que principalmente sobre pessoas. O empreendedor precisa entender de pessoas. Ele precisa selecionar as pessoas certas, ele precisa alocar as pessoas certas, e ele precisa acompanhar a pessoa dentro do seu projeto, dentro da sua jornada ali, né, de trabalho. Time é o que faz uma empresa ser campeã e os resultados da empresa estão muito mais relacionados à cultura que ela tem e ao time que ela tem. Então, 2 características que você precisa olhar dentro da sua empresa. A cultura. O que é cultura? É o que você faz todo dia. Como você chega para trabalhar, como você atende seu cliente, como que você vende seu produto. Isso é cultura. Como que você faz aquilo todo dia? E quem são as pessoas que fazem isso acontecer? É o time. Então, o empreendedor ele precisa ser generalista, ele precisa entender todas as áreas para dar suporte a essas pessoas e dar orientação e dar o norte para essas pessoas, mas também precisa qualificar bem essas pessoas. Se é uma pessoa que não tem a qualificação, um empreendedor, cabe ao empreendedor qualificar aquela pessoa para chegar dentro do objetivo que ele tem dentro de operação. Cada operação é diferente, né? Cada empresa tem a sua necessidade. Então, o empreendedor precisa analisar a necessidade dele e investir nas pessoas, treinar as pessoas. Eu brinco lá na Limer que a gente começou um time de desenvolvimento júnior. E você sabe como é que é time júnior de desenvolvimento. Muitas pessoas não acreditam no time júnior de desenvolvimento. Mas eu sempre acreditei no treinamento, no incentivo das pessoas. Então, a gente começou lá atrás com um rapaz, Matheus, chamado Matheus. Vou até comentar o nome dele aqui. O Matheus começou a trabalhar com a gente, ele chegou júnior, eu lembro que ele chegou para entrevista com a mãe dele. E aí eu lembro, falei, Matheus, você chegou com sua mãe, rapaz, só para me dar uma pressão. Ele era muito júnior, estava iniciando a carreira, mas tinha um talento, eu observei um talento dele. E ali a gente fez a primeira contratação dele, eu vi que ele tinha vontade, força de vontade, disciplina. Ele ainda não tinha a parte técnica completa, mas ele tinha disciplina. Eu sabia que ele ia estudar, se eu investisse um pouco nele, ele se daria um bom profissional. O Matheus veio, trabalhou com a gente por 1 ano, depois ele saiu dessa empresa, foi trabalhar numa outra empresa. Depois de 2 anos eu recontratei o Matheus de novo como pleno e levei o Matheus a Tech Lead Senior dentro de 4 anos. O Matheus saiu essa semana da empresa,
para trabalhar numa empresa maior, para receber um salário 2 vezes maior, com muitos benefícios. E assim, eu sou muito grato à vida dele, porque ele ajudou num processo de transformação da empresa, mas ele acreditou. Mas tem um trabalho do empreendedor de olhar aquela pessoa e incentivar isso. E depois tive várias outras pessoas que eu tive experiência ali dentro do time com a mesma coisa. Eu tenho alguns irmãos aqui da igreja que trabalham com a gente, eu acho que o senhor deve conhecer. Das 25 pessoas que trabalham na Limer, acredito que 20 são do nosso grupo aqui da igreja. E muitos deles, alguns da área de desenvolvimento, começaram do zero. Então, e hoje estão se desenvolvendo. Por mérito do empreendedor? Não, por mérito deles. Mas o empreendedor tem que dar espaço, o empreendedor tem que dar ferramentas, o empreendedor mas tem há que dar também, né, a visão. o mérito do empreendedor também no olhar, né? Você Sim. sabe quem você está pondo dentro, Sim. vamos colocar a Isso. empresa como dentro da sua casa, né? É isso mesmo. E acho que tem muito mais a ver com a cultura que a pessoa tem, com a propósito que ela chega, né? A determinação que ela tem do que o que ela sabe, né? É isso mesmo. O que ela sabe você pode mudar, né? Quem ela é, né? E o ramo de tecnologia, só fazendo um gancho, o ramo de tecnologia é muito incerto. Tecnologias mudam a qualquer momento. Você tem tecnologia hoje disruptiva, daqui 6 meses ela não é mais, você tem que aprender. Então a curva de aprendizado tem que ser muito rápida. Então é muito mais sobre quem você coloca e como ele se comporta com a sua cultura do que de fato o que ele sabe naquele momento. E na realidade isso se aplica a qualquer coisa, né? Meu segmento é outro, eu trabalho com obras, eu sou engenheiro civil, mas é muito mais a ver com quem está ali do que com o que ele sabe, né? O que ele sabe a gente pode moldar, a gente pode trabalhar se ele estiver aberto a isso, né? Agora, quem ele é muito mais importante. Agora eu tenho uma pergunta aqui, porque essa pergunta... Vou deixar... E sobre mudança de cultura? É um negócio difícil, mas de vez em quando precisa. Já tiveram experiências de você entender que a cultura da minha empresa, e aí envolve também a questão da construção civil, essa pergunta é para todo mundo que empreende, né? Já passaram por situação onde perceberam que é necessário ter uma mudança de cultura, e qual o grau de dificuldade que vocês encontraram para isso, se já passaram pela situação? Bacana. Quer comentar? Posso comentar? Pode. Posso. Bacana. Pastor, sim. Se você pegar o projeto da Limer, o projeto da Limer era uma empresa familiar. Começou eu, Felipe Meirelles, que é meu primo, começou minha irmã, a Pri, começou a Bruna, começou um tio meu, e a gente ali, naquela força de vontade de fazer acontecer, cada um na sua área, meu primo da área de saúde corporativa, eu da área de tecnologia, juntamos ali as coisas, colocamos no fundo de casa, começou a empresa. Ganhamos os primeiros clientes, e aí a cultura que a gente tinha era uma cultura familiar, aonde a gente falava família, eu falava de qualquer jeito, com meu primo, eu tinha liberdades. Os primeiros clientes eram meio parente ou amigo ou não? Alguns sim, pastor. É sempre assim, começa com o cliente amigo, amigo do amigo, a conexão que o meu pai fazia aqui dentro da igreja com algum conhecido, e a gente foi pivotando assim. Outra coisa importante, network é muito importante. Acho que network, a igreja nos dá uma ferramenta, a igreja nos dá essa ferramenta, a gente conhecer pessoas. Então, eu acho que além, né, da gente vir cultuar, a comunhão que a gente tem com os nossos irmãos, fortalecer esse network é muito importante também e pode ser levado isso para dentro dos nossos negócios. Mas fazendo um gancho, voltando, né, ao assunto, a cultura que a gente tinha era uma cultura familiar, onde eu tinha minha irmã, eu conversava com a minha irmã em casa, chegava em casa, estava falando de trabalho, enfim. Só que foram chegando pessoas de fora. A gente foi colocando outras pessoas que não estavam na mesma sintonia ali que a gente tinha, não era família. E você teve que formar alguns conceitos. A fase que a gente está passando hoje na Limer é uma fase de dores de crescimento. Nós hoje temos 700 empresas clientes, cuidamos de 80 mil vidas. Com o projeto da Unimed, vai crescer mais 200 mil vidas somente com esse projeto de digitalização. Então, você muda o patamar da sua empresa gigantescamente. Então, pessoas novas vão começar a chegar. E você já não consegue controlar mais isso. Então, sim, a gente tem mudanças de cultura. Não é fácil. O empreendedor não pode perder a mão da cultura. O trabalho, eu acredito, quanto mais a empresa cresce, mais o empreendedor fica voltado a processos, definir processos bem definidos e implantação de cultura. Então, é muita conversa com a RH, é muita conversa com o time operacional, é muita conversa com os gestores. E você precisa motivar os gestores, dar o norte para esses gestores, e esses gestores precisam replicar isso
dentro da sua operação. Então, é complicado, não é fácil, mas é possível, é possível. Quando você mostra o propósito e você tem, o seu negócio tem uma razão para todos, a gente estava até comentando, né, pastor? Quando todos se sentem participativos, isso é mais fácil de acontecer. E as próprias pessoas vão dando dicas, vão dando insights ali para melhorar, né, a convivência de todos ali dentro do negócio. Pastor Estevão, eu lembro do escrito do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e ele fala que ele chegou num hotel e ele percebeu que o tratamento era muito diferente de qualquer outro resort que ele já tinha. E aí ele foi procurar o gerente, o executivo maior do hotel, e ele viu a declaração dele, né? Missão, visão, valores. E ele achou aquilo muito bonito e perguntou e falou para o gerente, né? Olha, eu vejo que os seus colaboradores aqui, eles estão no outro nível, né? Todo mundo sorrindo naturalmente, não só, né, aquela formalidade, mas que eles fazem com gosto o trabalho. E gostou muito da declaração ali na parede. E ele perguntou quem tinha feito. E o gerente riu e falou, todos nós. Todos participando de alguma forma para a gente chegar nesse formato. E é o que você está dizendo, se sentir participativo. Isso é importante, né, pastor? Exatamente. Deixa eu dar um recado ali para Renata. Para quem não sabe, Deus mora lá em casa, né? E às vezes ele tem o hábito das quintas de manhã responder algumas coisas aqui. Então não perca a oportunidade de assistir todas as quintas de manhã, porque Deus nos dá respostas interessantes. Ontem à noite nós falávamos exatamente sobre isso em casa. E não existe maneira de construir nada se a gente não falar a mesma língua. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Os homens falando a mesma língua estavam construindo uma torre para chegar ao céu. Deus desceu para precisar entrar em confundir aquilo, para parar aquilo ali. Homens falando a mesma língua são capazes de mover Deus. Então, quando a gente criar uma cultura que todo mundo se sinta participativo, esteja todo mundo na mesma direção, não há o que a gente não possa fazer. Então é isso que a gente precisa criar e é isso que eles vêm falando. Às vezes o empresário que está em casa, às vezes o empresário que tem um comércio, está nos vendo, tem uma lojinha, é pedreiro, é serralheiro, ele diz assim, vocês estão falando de cultura. Não, tem cultura em tudo. Se você tiver dentro da sua equipe, se a sua equipe ser você só hoje, ainda assim você precisa desenvolver uma cultura, né? E eu acho que o quão difícil é deixar isso para ser feito lá na frente. Eu acho que é até impossível, né? Se você deixar para estabelecer um padrão, um modelo, um sistema de governança eficaz, um sistema de métodos bem estabelecidos lá na frente, não vai ser possível. Então precisa começar certo, né? E é o que eles fizeram de maneira muito eficaz, né? Pode ser pequeno hoje, está lá no fundo do quintal hoje, mas eu enxergo isso como vai ser, eu enxergo isso como vai ficar. E então eu preciso começar certo. Às vezes você não tem todas as ferramentas que você precisa hoje, às vezes você não tem todos os recursos, mas com o que você tem, fazer o melhor possível e fazer da maneira mais organizada possível para que quando isso for tomando forma, elas só vão ganhando novas conexões e novas ferramentas, né? Mas a cultura já está estabelecida. Eu acho bem legal o senhor falar isso, porque lá na Works a gente está nesse processo de construção agora, de cultura, né? É uma empresa de apenas 1 ano e meio de vida, praticamente no contexto empresa, né? Sem ser a parte da ONG. E a gente vem nesse processo já há 1 ano e meio, mais ou menos, dessa construção completa do que é a cultura da Workspace no geral. A gente também vem naquela de, poxa, construindo a equipe ideal também, a gente já fez algumas trocas, já mudou bastante, contratou novas pessoas, mudou, e agora a gente está numa fase em que a gente fala, poxa, essa é a equipe que funciona, tá funcionando bem, tá dando certo, a gente está trocando um pouquinho agora o tom de voz que a gente quer comunicar com as pessoas, porque para o mercado no geral a gente falava muito sobre o impacto social, que é o nosso diferencial hoje. Só que a gente percebeu que isso não está vendendo tanto. Então a gente falou, vamos falar do impacto social, mas vamos vender mais agora o nosso serviço, ao invés de só falar de impacto social. Isso tudo impacta muito no que a gente faz. A gente começou muito no impacto e agora a gente está mais no vender, impactando também. Brian, sobre essa questão que a gente falou, assim, falamos de cultura,
né? Falamos de participação, mas você também no início falou do ambiente. Você tem um formato lá, né? Um jeito de organizar o espaço, o ambiente. Isso tudo também é importante, essa organização. A gente sabe, né? Você chega numa empresa como a Google, ele tem um sistema lá, né? Mesa de ping-pong, uns puff lá, é diferente de uma IBM, por exemplo. Essa organização do ambiente também interfere, né, na cultura que você já tem, com certeza, com um público mais jovem de trabalho? Interfere bastante, porque hoje a gente tem um processo que ele é bem mais complexo do que um processo comum de uma software house ou de uma agência, por exemplo. Porque a gente tem as duas frentes, que é a frente de projetos e a frente educacional lá dentro. Então, dentro da nossa esteira de serviços e construção dos projetos, a gente precisa incluir também a parte de educação desses jovens que trabalham com a gente. Então, foi um processo que eu construí junto com a minha equipe, lá eu cuido da parte de projetos hoje da Worksbase, e que ainda está em construção. A gente não pode falar que está 100%. Então, no ano passado, quando a gente começou mesmo, a gente iniciou no finalzinho de 2023, mas a gente considera que a Works começou mesmo em 2024, porque foi quando a gente começou a trabalhar de verdade. Antes era só ideação, né? Então, a gente foi construindo uma esteira de projetos onde entra o cliente, a gente consegue abordá-lo, criar contrato, entender o escopo, escolher quem são os freelancers, os jovens ali que são preparados para executar esse projeto. E se eu não tenho nenhum jovem preparado para esse projeto, como que eu vou ensinar ele durante esse projeto? Então, tudo isso foi sendo construído. Hoje a gente tem até uma metodologia lá de gamificação que a gente criou para os jovens, onde a gente define eles em níveis de jogos, basicamente. Então, tem aqueles que são bronze, os que são prata, ouro, os que são platina e os que são diamante. E assim a gente vai classificando o nível de habilidade de cada jovem para cada projeto que a gente vai executar. Assim a gente consegue ter uma organização muito maior nesse sentido. Isso foi um processo de construção demorado. A gente começou lá no início do ano passado, onde eu tinha apenas 2 jovens trabalhando para mim. Eu passava todos os projetos para eles praticamente, acompanhando, claro. E agora eu estou com 97 jovens, onde a gente precisa dessa trilha completa, com um professor de programação, com um professor de design, com os gerentes de projeto, cuidando de cada jovem e gerentes específicos para cada projeto. E a gente, com esse guarda-chuva, olhando eles como um todo, para que eles cheguem no final de toda essa trilha ali, até o diamante que a gente fala, completos como profissionais, para eles poderem partir para o mercado de trabalho já preparados. Você falou que saiu de 2 no ano passado para 97. É muito. Não, pastor, não é 2 para 96, é 2 para 96 e uma fila de 2.000. É um negócio, e aí eu pergunto, aonde você se vê chegando com a Worksbase e a importância de saber onde quer chegar. Porque a coisa começa a dar certo, a Limer não começou do tamanho que é, o Hugo não era o mesmo, o Brian não era o mesmo na Worksbase, e quando você projeta o futuro, você tem que também saber olhar para trás, mas assim, o que eu quero lá na frente? A gente costuma fazer muitas projeções, né? Todo final de ano a gente senta, olha... Todo final de ano, a gente começou há pouco tempo, mas a gente senta, olha e vê o que a gente quer daqui um ano para a Worksbase, né? Esse ano a nossa meta é chegar no final do ano com pelo menos 200 jovens trabalhando. E para chegar nessa meta, a gente precisa também de uma meta financeira e de projetos, né? Então a gente está sempre correndo atrás de mais e mais projetos. Uma coisa que a gente gosta de falar bastante é que em março do ano passado, a gente finalizou o mês com um caixa de R$150. Chegou junho, a gente participou de um evento. Foi o último teste que a gente tinha. Que a nossa ideia era testar a empresa até a metade do ano, senão a gente ia mudar completamente a operação. Então, o Adriano, ele até fala, né, que ele chegou em março, olhou para os R$150, ele olhou para o céu e falou, Deus, me dá um sinal aqui do que a gente pode fazer para melhorar isso. A gente vai tentar mais uma vez, senão a gente vai ter que mudar muito.
E aí, esse sinal foi um evento que a gente participou no ano passado. A gente participou desse evento. No outro mês, a gente já tinha faturado mais de 30 mil reais. Então, foi uma virada de chave muito grande no que a gente tinha feito. E para esse ano, a gente tem um planejamento financeiro e de projetos também. A nossa meta é que todos os jovens da nossa base, esses 200 jovens que a gente tem a meta de chegar no final do ano, tenham um projeto, que não sobre jovem. E a ideia é, a gente tem sempre tem uma briga, lógico que saudável lá, entre o comercial e a parte de projetos, que a ideia de vendas é que projeto sempre tenha muito projeto. Então, eu, Brian, na frente de projetos, eu quero ver e olhar para trás e falar, pô, eu não tenho mais jovem para fazer projetos. Traz mais, traz mais. E a mesma coisa, eu olho para o pessoal de vendas e eu quero que eles falem, poxa, a gente precisa vender mais para conseguir dar vazão para esses jovens que estão aqui na minha base. Então, a gente construiu essas metas e a gente vai olhando isso anualmente. Hoje, a Workspace já é uma empresa que já atendeu mais de 130 CNPJs, são mais de 200 projetos gerenciados. Um deles eu gosto de destacar bastante, que é a PUC Campinas, virou nossa cliente recentemente. Então, a gente está evoluindo bastante nesse sentido. Muito bom. Veja que jornada de crescimento, que jornada de entendimento, né? E aí, às vezes, você, empresário que está aí na outra ponta, com o caixa baixo, sem recursos para aplicar, e podia ter um espelho ali em vez de uma câmera, talvez pensando em desistir, dizendo não vai mais dar certo, quando eles estão o tempo todo buscando solução e buscando uma alternativa de crescimento, né? Eles estavam, antes de começar, estavam aqui falando sobre isso, né? Quão importante é não parar. Não quer dizer que nós temos que persistir em algo que está dando errado, mas é enxergar o mercado. Você vê que eles estavam participando de um evento, o Brian deixou um evento, uma feira que está acontecendo aqui em Campinas para estar aqui com a gente, né? A gente já agradece por isso, e buscando alternativa, buscando um caminho, buscando uma solução para o problema, e desistir não é uma opção. Isso aí, eu acho que a gente sempre vem pensando em coisas novas para a gente fazer. E uma coisa que a gente gosta muito lá na Workspace é do teste rápido. Então, teste rápido, certifique que está funcionando ou não rápido, e se for para errar, erre rápido também. É o que a gente costuma falar muito lá. Então, a gente vem fazendo muitos testes. Desde o início da Workspace, a gente vem testando principalmente o nosso público. Quem que é o nosso público? É o cliente final? É o CPF mesmo ou é o CNPJ? São apenas as agências? São microempresas? Então, a gente vem testando e a ideia é testar isso rápido. A gente está testando muito evento, a gente vem fazendo evento e a gente vê que funciona. Então, a gente participa de muito evento. A gente testou no início, viu que funcionava e continuou. Aí tem muita gente que hoje em dia testa tráfego pago. A Workspace está nesse momento de testar o tráfego pago também. No início a gente não fazia tanto, agora a gente está fazendo mais. Testando rápido para tentar acertar rápido ou errar rápido também. Então esse processo para a gente funciona muito bem. Outra coisa que a gente faz bastante são a parte dos nossos produtinhos. Então a gente está no 3º MVP agora, nesse exato momento. A gente começou no ano passado criando o primeiro MVP de um sisteminha que faz monitoramento de sites. Ele está em teste ainda, a gente está usando ele internamente, funciona muito bem. A gente testou um segundo produto que era mais para o mercado farmacêutico. Testamos ele em 3 meses, a gente viu que o produto não funcionava, morreu. Matamos o produto. Já abrimos mais um produto agora, que é a Click.in.You. A gente está testando ele, estamos em MVP, conseguimos uma parceria com a prefeitura, a gente está usando ele como aplicativo oficial de fotos do evento que está acontecendo agora. Então, são testes rápidos, são produtos rápidos que a gente está testando e que, se funcionar, perfeito, a gente conseguiu. Se não funcionar, dá tempo da gente pensar em outras coisas. O pastor Eduardo anotou aí essa: testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Porque nem sempre vai dar certo. E não tem hora que ser perseverante não é igual ser teimoso, né? O produto não funcionou, você cancela ele e vamos para a próxima. Né? Muito importante isso, né? Não insistir numa coisa que você já testou e viu que não funcionou. A gente vai caminhando para a conclusão, mas nós estamos aqui numa igreja, né? Eu comecei o início do programa dizendo que essa é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campinas. Então a gente também vai falar de fé. Já falamos de networking,
Já falamos de importância de relacionamentos, e o networking não é só da igreja, mas também da igreja, né? Tem muita gente que trabalha com o Hugo que é membro aqui da nossa igreja. Mas a importância dos princípios e valores da fé cristã nesse processo todo, começando por você, Hugo. Você é crente desde berço, evangélico desde... E com certeza você leva princípios também para a sua empresa. Com certeza, pastor. Eu acho que o negócio, né, quando Deus te dá a visão, né, de abrir um negócio, eu sempre brinco assim, Deus não dá um projeto para você e cai do céu como uma bênção e ok, como caiu. Não, Deus te dá ali a visão, te dá o propósito, cabe a você correr atrás ali e fazer aquilo acontecer. Você precisa estar fundado nos princípios bíblicos. Você precisa... O que você é dentro da igreja, você precisa ser lá dentro do seu serviço. Isso reflete. E eu sempre penso que quando você é um empreendedor cristão, o meu objetivo, né? Vou falar um pouco do meu objetivo. Meu objetivo como empreendedor cristão é potencializar a vida de outras pessoas. É fazer com que aquele negócio que Deus, aquele projeto que Deus me deu, que eu estou desenvolvendo, que eu estou me esforçando para desenvolver, você potencializar a vida de outras pessoas. Muito mais potencializar a minha vida. Se a gente fosse pegar a história do rico insensato, né? Que ele vai lá, tá com o seu celeiro cheio, e depois ele olha e fala, nossa, como é que eu vou construir mais celeiros para acumular mais para mim? E Deus falou, opa, hoje vão pedir tua alma, né? E aonde você vai guardar tudo isso? Então o erro dele não é ele acumular riqueza, o erro dele foi ele pensar que é tudo para ele, né? Então eu vejo que nós, como cristãos, estamos na nossa comunhão, eu preciso potencializar a vida de outras pessoas. Eu preciso ter os meus princípios cristãos ali aplicados ao comportamento com as outras pessoas. A cultura que eu quero levar para dentro da minha empresa precisa estar baseada no que eu vivo aqui dentro da igreja, no que eu creio, nas crenças que eu creio. Um empreendedor, quando ele começa a crescer, isso já aconteceu na Limer, você começa a trazer pessoas de outras religiões, de outras fés, e começa a ficar um pouco complicado. Como é que você gerencia isso, a sua fé? Lógico, a empresa não é uma igreja, né? A empresa não é uma igreja, mas as pessoas que te seguem ali precisam enxergar na sua vida isso. Precisam enxergar que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa centrada, que você tem aqueles princípios. E os princípios cristãos nos norteiam a isso. Então, eu sempre penso assim, o que eu sou dentro da igreja, eu sou dentro do meu serviço. Eu acho que isso pode ser validado com qualquer pessoa que trabalha comigo. O que eu creio aqui é a mesma coisa que eu creio lá, e Deus vai nos abençoando. E no momento que você está trabalhando, se dedicando, potencializando assim mesmo, treinando, estudando, se dedicando naquele propósito que Deus te deu, Deus vai te abençoar. A bênção chega e Deus vai te dando a direção. Então eu acredito isso. Os princípios cristãos são importantes em qualquer área da minha vida. Tanto lá no jiu-jitsu, quanto lá na empresa, quanto aqui na igreja, quanto em qualquer lugar que eu frequente. Legal. O Hugo luta jiu-jitsu, viu, gente? E olha que tem... Entre outras coisas. Entre outras coisas, e é valente, viu? Sempre vídeo dele ganhando. Mas perdendo eu não posso. Segundo o pai dele, o pastor Juarez, só posta ganhando. Brian, o seu desafio também é grande nessa questão de compartilhar valores, né? Você tem lá, pelo que eu entendo, uma meninada bastante jovem e certamente é desafiador também, né? Pra gente é mais difícil ainda, né? São pessoas diversas, de diversos lugares, até de outros países hoje, né? Também que a gente tá atuando. E a fé, para mim, é o principal item ali dentro, né? Tudo que eu prego lá dentro, tudo que eu faço é baseado no que eu creio num geral. Então, o meu comportamento com os nossos jovens, num geral, é voltado pela minha fé. Inclusive, ontem a gente até entrou em uma discussão, ontem lá, eu e os meninos, eles perguntaram, Brian, mas Deus são 3 pessoas mesmo? São 3 divindades? E aí a gente começou a discutir, eu tentando explicar o meu lado, eles explicando o deles, e a gente, claro, comportamento ali natural, e a gente tentando mostrar do porquê que a gente faz tudo isso que a gente faz. Hoje eu trabalho na parte de projetos da Works com essa meninada, são 97 pessoas, e eu tento mostrar para eles
a maneira como eu trabalho para que eles sigam e entendam os meus valores nesse sentido. Sempre quando eu ajoelho e oro para Deus, eu falo, Deus, me ajuda amanhã conseguir mostrar para eles como que eles precisam fazer isso, sempre pedindo para Deus ajudar a Workspace a crescer nesse sentido e que eu possa impactar outros jovens também, não só na minha fé, mas também financeiramente ali. A minha dificuldade maior hoje, se for pensar no quesito de fé lá, é literalmente essa diversificação que eu tenho de pessoas, não só na equipe interna, como também em todos esses jovens que a gente tem. Então, como eu mostro para eles como fazer o correto de verdade. E hoje o foco da Workspace no geral, a gente consegue ajudar as pessoas, ajuda muitas pessoas, e isso para a gente é muito gratificante, principalmente para mim, né? Para muitos lá é apenas algo mais social, mas para nós que somos cristãos também é algo que foi Deus, né? Jesus que deixou para a gente amar ao próximo, ajudar ao próximo, e que a gente tenta fazer com maestria ali dentro. E nem sempre é fácil, né? Nós, como os empreendedores, entendemos que nem sempre você tem um colaborador que pensa como você pensa hoje, que atua fazendo as melhores escolhas, mas eu tive um pastor que ele dizia assim, pastor Eduardo, o senhor o conhece, todos os defeitos que você achar aqui na igreja, eles são meus. Fui eu que não ensinei direito. Então, o empresário, ele é um pouco culpado, né? Às vezes dos defeitos da equipe, né? Tá certo que você recebe gente todo dia e vai trabalhar o caráter dele, vai trabalhar a cultura dele, né? Mas quem tá com você a todo esse tempo precisa mudar. Eu lembro de uma vez, o último projeto que eu geri antes de montar minha empresa, quando pegou fogo em Santos, nos depósitos da Petrobras lá, né? A gente foi remover aquelas tubulações de petróleo. Eu nunca tinha feito isso. Meu patrão, ele era bastante arrojado, né? E aí, quando nós chegamos lá para remover, a gente contratou, fez uma seleção legal, a gente tinha engenheiros de segurança, tinha engenheiros ambientais trabalhando junto, e eu, o mais novo de todo mundo, gerenciando o projeto. E quando a gente foi atuando, né, a gente fez um trabalho muito bom, né? Não pegou mais fogo. E a gente removeu sem nenhum acidente ambiental. Quando a gente terminou, eu falei para o pessoal durante o projeto, né? Eu falei assim, ó, meu desejo é que quando vocês saiam daqui, o pessoal olhe para o currículo de vocês e diz, poxa, eles passaram por lá e chegaram aqui treinados. Porque eu não quero que aconteça o que aconteceu com vocês, porque eu peguei currículos das maiores, Camargo Correia, Odebrecht, das maiores construtoras do Brasil, e quando chegaram para a gente disse, mas vocês faziam o que lá? Porque vocês não sabem nada. Então, e a gente vê essa característica muito entranhada no coração deles, né? Nós precisamos mudar a geração e as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, né? Ninguém pode passar pelas nossas vidas sem receber nenhum tipo de transformação, né? O Andy Stanley, no livro que ele escreveu, Envisionar, né? Ele diz que nós precisamos melhorar, não pode ser dito como melhorar, é melhorando. Nós precisamos estar melhorando sempre, sempre, sempre. E como é importante manter essa cultura, né? Manter essa ideia de nós nunca vamos chegar num ponto de estar pronto, né? A gente tem que melhorar ainda algo a mais, tem um novo desafio, tem alguma coisa nova para testar. E vocês estão fazendo isso com excelência. Então, vocês têm quebrado esse tabu de uma geração que não produz, né? Isso é história, não é verdade? Com certeza, com certeza. Meus amigos, nós estamos chegando aqui então, né, pastor? A hora aqui passa rápido, mas foi uma bênção conversar aqui com o Hugo e com o Brian em mais um podcast. Nós tivemos um probleminha hoje aí, né? Na transmissão ela caiu, precisou, mas depois já voltou. E um probleminha técnico que acontece, mas já estamos aqui de volta ao vivo. E eu quero agradecer, viu? Agradecer a participação de vocês. Esse podcast é um grande workshop. Exatamente. A gente aprende muito, pode compartilhar alguma coisa que sabe, e se você não fez parte dele ainda, se você não está assistindo, ou se não divulgou ainda nas suas redes sociais para os seus amigos, não saia dessa mensagem antes de fazer isso. Você pode mudar a vida das pessoas. Às vezes uma palavra, uma frase muda tudo.
muda tudo, nos dá um novo direcionamento, e essa é a função do Fé e Trabalho, né? E vamos aproveitar para já divulgar. Na próxima segunda-feira nós temos a nossa reunião, vai estar presente o Wellington Capuchinho, que está aqui nos ouvindo. Fera, um cara que entende muito, economista, entende de muitas áreas na economia e vai falar sobre isso, né? Sobre gestão empresarial, sobre administração financeira. E se você precisa de conselhos sobre isso, e quem é que não precisa, né? Não perca a oportunidade. Na próxima segunda-feira, a terceira segunda-feira do mês, às 19h30 aqui no Salão Social da Igreja Sede. Não deixe de estar presente. Você não paga nada por isso. 100% gratuito, mas o aprendizado, o evento é de graça, mas com certeza de muito valor para a sua vida, tá bom? Brian, muito obrigado pela sua participação, viu? Pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações. Eu que agradeço, pessoal, todo mundo que assistiu. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui. Eu acho que é muito importante compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do que a gente faz, esse impacto. Se você precisa de algum serviço digital que a gente possa te ajudar, ajude a impactar a vida de mais jovens e que a gente possa engrandecer o reino de Deus também. Deus abençoe. Valeu. Brian, como é que o pessoal te acha na rede social? Vocês podem me seguir lá no @Brian_Mota, com 2 O, ou seguir o Instagram da Workspace mesmo, o Pedro Workspace. tá impossível, dá uma olhada ali, professor, olha Pedro, lá, só, já tá, 988 Instagram, 4 telefone do Brian, nós vamos bombar e vamos trazer o Brian aqui para ele dizer que esse mês foi um mês de virada de novo, e não teve nada a ver com a feira, foi com o Amém. Maravilha. Hugo. Obrigado, pastor. Agradecer a oportunidade, parabenizar pelo projeto Fé e Trabalho. É um projeto que tem muito valor para os empreendedores, para os irmãos, cria esse network. É um trabalho que a gente precisava ter dentro da nossa igreja, que já há um tempo, né, a gente precisava ter, e eu venho participando de alguns, e é muito bom participar. Agradecer a oportunidade de estar nesse podcast, fico à disposição de todos que precisarem de uma dica, de um conselho, do que eu puder ajudar. Lógico, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas o pouco que eu tenho, poder compartilhar com você sobre empreendedorismo, sobre startup, sobre tecnologia, eu acho que eu consigo ajudar um pouquinho nisso. E também trocar um pouco de figurinha aí com quem é outros empreendedores da igreja, fico à disposição. Obrigado. Bacana, muito produtivo esse podcast de hoje. Conhecer um pouco mais de perto o Brian, né? Eu conhecia, mas um pouco mais de longe. Que trajetória bonita. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Deus te abençoe. Que a Workspace cresça muito para a glória de Deus, também para o sustento da sua família, e que você continue sendo esse rapaz que eu estou vendo hoje aqui, um menino de fé e de trabalho. Assim como o Hugo Lima, já conheço de muito tempo. Que Deus te abençoe muito, siga te abençoando. Você, seu pai, pastor Juarez, a sua mãe, irmã Ana, e também a Bruna. Amém. Deus continue preservando muito a família de vocês. A gente tem um respeito muito grande por todos vocês, pela memória da Priscila, que já descansa no Senhor, e um carinho gigante pela sua família, viu? Pela trajetória de vocês. É isso aí, pastor Estevam. Exatamente. E você, empresário que está nos ouvindo aí, não deixe de entrar em contato com eles. Eu falava com o Brian, com o Hugo aqui, e às vezes a gente dizendo, não, eu não tenho estrutura para tráfego pago, para mídia profissional, isso é muito caro. Na realidade não, pastor. O Brian abriu para nós, posso falar, Brian? Pode. Que ele tem sites a partir de R$100. Você pode ter o seu site ativo de maneira profissional, nada de Wikileaks, né? Nada de coisa pronta, desenvolvida por um profissional competente, suas mídias sociais cuidadas por um custo muito pequeno, que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua empresa e abençoar pessoas e transformar vidas, que é muito interessante. Não diferente do que o Hugo oferece para a gente, também já tivemos um contato comercial, que é fazer a gestão, né, da parte social da sua empresa, né, e ocupacional, cuidar disso de maneira correta. Você precisa ter esse cuidado e a Limer pode cuidar disso para você de maneira muito eficaz, né? E com custo muito barato, muito diferente do que agências de marketing ou de empresas, né, de RH vão te cobrar aí, né? Então, trabalhe com quem a gente conhece, abençoa quem a gente confia e Deus vai devolver tudo isso a você. Amém.
Não se esqueça, próxima segunda-feira, então, às 19h30 aqui no Salão Social, mais um Fé e Trabalho, tá bom? Vamos orar pela sua vida agora? Senhor Jesus, obrigado por esse momento, pela vida do Brian, do Hugo, do pastor Estevão, daqueles que participaram dessa transmissão. Continua abençoando a vida de cada um, ó Deus. Que esse programa possa realmente ser inspiração para outros, que a gente possa ouvir testemunhos, falas, de que em algum momento, alguma palavra do que foi dito aqui incentivou e inspirou pessoas, ó Deus. Cuida da vida de cada um de nós, da nossa saúde, das nossas famílias, ó Deus. E nos dá uma quinta-feira de paz, de trabalho e de segurança na Tua presença. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Finalizando, Pedro Costa. Deus te abençoe, viu? Pedrão na produção aqui desse programa. Deus abençoe muito a sua vida. E Gediel Silva, sei que você está aí falando inglês nos Estados Unidos. God bless you, man. Ok? Tchau.